Bom dia, a nossa equipe é formada por Andrew Costa, João Guilherme, João Marcos e William Menegaldi. Vamos falar sobre o princípio da segregação de interfaces. Primeiramente, é necessário compreender um pouco mais sobre o contexto em que esse princípio surgiu. Durante muito tempo, os programadores tiveram dificuldade de construir software de qualidade, por más práticas de programação, como por exemplo, rigidez que torna um código difícil de ser mudado, fragilidade. Uma mudança em uma parte do código acaba quebrando as outras partes, causando muito retrabalho. E a repetição desnecessária, causando duplicação de código. Sob essa ótica, na programação orientada a objetos, o termo SOLID é um acrônimo criado no ano 2000 que abrange boas práticas de programação que visam gerar um código mais compreensível, flexível e de fácil manutenção. Portanto, esse trabalho era abordar um dos princípios essenciais do SOLID, o princípio da segregação de interfaces. Quando se fala em interface, logo vem em nossas mentes uma imagem de uma interface gráfica como essa. Note que a mesma é composta de elementos como janelas, ícones e botões, no qual os mesmos são dispostos para oferecer a característica de serem clicáveis. A definição de interface é um conjunto de meios planejadamente dispostos com o objetivo de fazer uma adaptação entre dois sistemas, provendo meios de uma comunicação com o mundo exterior. O que é uma interface segundo a programação orientada a objetos? Uma interface é um contrato que define o que uma classe deve fazer e não como. Uma interface não deve conter variáveis e nem código de implementação em seus métodos, ou seja, comportamentos abstratos. Mediante essa ideia de design orientado a objetos, uma interface provê uma abstração do funcionamento do código e cria uma barreira relacionada a dependências de classes. Conclui-se que o princípio da segregação de interfaces evita os conhecidos problemas relacionados à flexibilidade de requisitos em um software, ideal em um cenário de desenvolvimento baseado em metodologias ágeis. Então, pensando nisso, iremos utilizar a linguagem Java sob o contexto de uma máquina de café, no qual iremos demonstrar um exemplo que fere esse princípio e o que deve ser feito para que o código fique correto. Olá, abordaremos então o princípio da segregação de interfaces. Classes não devem ser forçadas a depender de métodos que não usam. A partir dessa ideia, segregar interfaces tem como objetivo principal expor ao cliente, que no caso são classes e algoritmos que dependem de uma interface, apenas aquilo que ela necessita acessar, eliminando assim a necessidade de implementar métodos nos quais ela não quer utilizar, tornando mais limpa e clara as dependências e relações entre as classes. O princípio de segregação de interfaces tem a premissa de que muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface única. Este é um dos 5 princípios sólidos de programação orientada a objetos. O problema: uma interface gorda faz com que o código fique muito acoplado. Podemos afirmar que o problema de utilizar interfaces gordas se dá pelo fato de que, por serem implementadas por diversas classes, faz com que todas essas classes sejam afetadas e as obrigam a implementar seus novos métodos e alterar todo o seu funcionamento para se adequar ao novo modo que essa interface funciona. Isso causa um alto acoplamento no código, dificultando a sua manutenibilidade, sua leitura e compreensão. Tendo em vista este problema e o princípio de segregação de interfaces, podemos analisar como quebrar e implementar corretamente a utilização de interfaces em um sistema a partir de um jeito incorreto, que seriam as interfaces gordas. Para isso, temos o exemplo de uma máquina de café. Quando temos uma máquina de café, há diversas maneiras de se preparar a bebida, sendo que cada tipo depende de uma parte específica dessa máquina. Temos então um diagrama de classes de uma máquina de café como interface gorda. Aqui temos uma única interface que é implementada por duas classes que são, na sua totalidade, distintas, pois uma produz café expresso e a outra café normal. A partir disso, podemos observar que uma máquina que produz café expresso, neste exemplo, tem também de implementar
o método que produz café normal, que está contido na sua interface, o que fere totalmente os princípios de coesão, tanto da interface quanto das classes, tornando o código mais acoplado, menos manutenível. E agora, vamos dar uma olhadinha no código da classe. No sistema, na verdade. Aqui temos a interface máquina de café. Ela é implementada pelas suas duas máquinas, máquina normal e máquina expresso. Só que vemos que os três métodos que estão contidos na máquina de café têm que estar contidos nas duas máquinas. As duas máquinas fazendo com que a máquina normal tenha inserir grão de café, que não deveria também estar nela, e preparar café expresso, que também não deveria estar contido nela. A solução: criação de interfaces específicas para que cada classe implemente somente aquilo que precisa. Apesar de ter um design errado, o código irá rodar e funcionar normalmente, como podemos observar. Conseguimos produzir café expresso e café normal. Contudo, como vocês podem perceber, este código foi desenhado e implementado da maneira incorreta se pensarmos nos padrões de princípio SOLID. O cenário ideal seria uma interface granular. As interfaces granulares são interfaces menores que herdam da interface principal e expõem apenas os métodos que cada classe irá utilizar, tornando assim o código tendo como manutenção maior e um baixo acoplamento. A partir disso, podemos ver como funciona um sistema com interfaces melhores trabalhadas. Aqui temos a interface máquina de café, na qual tem um método genérico a todas as outras interfaces, que é o adicionar grão de café. A gente tem a máquina de café expresso e a máquina de café normal, que são interfaces implementadas por suas respectivas classes específicas, contendo os métodos específicos de cada classe e herdando os métodos específicos, os métodos gerais da interface máquina de café. Agora vamos olhar um pouco do código. Aqui vamos ter nossa interface máquina de café, a qual tem um único método adicionar o grão de café, que vai ser herdada das suas duas outras máquinas, máquina de café normal e máquina de café expresso, a qual é implementada pelas classes máquina de café normal e máquina de café expresso. Um código muito mais limpo, muito mais fácil de dar manutenção e que funciona da mesma forma que o outro, só que muito mais trabalhado e muito bem feito. Seguimos os princípios SOLID. Podemos concluir que, a partir dos exemplos, vimos a importância do princípio da segregação de interfaces para o design e arquitetura de software. Para finalizar, deixemos as seguintes boas práticas. Crie interfaces de responsabilidade única, pois as interfaces permitem N implementações em uma mesma classe. Assim, a classe implementa apenas aquilo que realmente precisa. Segundo, priorize o uso do recurso de implementação de interfaces em detrimento do recurso de herança, pois, diferentemente da herança, onde os métodos implementados são herdados, no caso das interfaces, elas provêm uma forma de combinar N interfaces sem que hajam problemas, como os vistos em linguagens que suportam herança múltipla. Espero que tenhamos sido claros durante a apresentação. Obrigado pela atenção.